Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar sobre um assunto hoje que ainda não foi completamente decifrado pela ciência terrena e também não foi explicado totalmente para nós pelos espíritos encarregados de transmitirem sempre as informações sobre assuntos mais complexos. Nós vamos conversar sobre o autismo. E o transtorno do espectro autista, conhecido como autismo, é um transtorno de desenvolvimento da primeira infância. E quando é que ele se revela? Se revela muitas vezes já quando o bebê tem dificuldades de se relacionar com o pai, com a mãe, não é? E sobre a ótica da doutrina espírita, representa uma experiência do qual esse espírito ali que está encarnado e que está vindo ao planeta ainda bebê, não é? Necessita para reaprender o seu convívio em sociedade. Mas o autismo pode apresentar ou se apresentar com diferentes graus, aumentando ou diminuindo de intensidade esses graus. Porém, é um transtorno que não tem cura. Não existe ainda uma cura definida, um remédio específico que combata esse espectro autista ao qual aqui estamos nos referindo. Os portadores do autismo têm dificuldades de interação social e comunicação. E eles podem também apresentar movimentos repetitivos, apego a objetos, além de gostarem de rotinas. Quando ainda em desenvolvimento, na primeira infância, como dissemos, muitas mães, ao observarem os seus filhos, podem identificarem alguns aspectos daquilo que nós estamos conversando e levarem esta criança então para um pediatra, o pediatra que está atendendo, não é? E este pediatra poderá identificar ou não identificar com certeza absoluta aquilo que está acontecendo, não é? Se é autismo ou se não é autismo. Então, muitas vezes, os pais ficam extremamente preocupados, a mãe fica sem saber o que fazer, porque alguns comportamentos parecidos com hiperatividade ou, enfim, diferentes na realidade do autismo, podem conduzir a um diagnóstico precoce. É necessário que a criança complete uma determinada idade, por volta dos seus 3 anos, um pouco mais, para que esse diagnóstico seja fechado por um médico ou médica que seja uma especialista na área, não é? Essas crianças, na maioria das vezes, são extremamente inteligentes, dominam assuntos específicos na música, na ciência, na matemática, por exemplo. Eu reporto um caso em que uma criança com autismo não conseguia se comunicar em português, mas falava fluentemente o inglês, que ele tinha aprendido vendo a televisão, vendo os programas dele, e falava fluentemente o inglês. Essas crianças que aparentemente se mostram, dependendo do grau de intensidade, fechadas, completamente fechadas, ausentes do mundo, têm diferentes motivos para que isto aconteça. Como dissemos, são espíritos que necessitam reencarnar, reaprendendo o convívio em sociedade. Há também a possibilidade de encarnações passadas terem sofrido abalos psicológicos que fizeram com que retrogradasse
a mente espiritual, e com isto elas ficam como que estacionadas num determinado tempo, num determinado momento, e vêm para a encarnação com os pais que têm uma missão específica de encaminhar essas crianças sempre com muito amor. Os principais sintomas, ou diríamos algumas características, não é, mais comuns do autismo, eles incluem dificuldade de interação social. Como contato visual, eles não olham para a pessoa olho no olho, não é? A expressão facial, os gestos, a dificuldade em fazer amigos e expressar também emoções. Tem prejuízos na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. E o uso repetitivo da linguagem também é comum nestes casos. Essas alterações comportamentais, como não saber brincar de faz de conta, padrões de manias, algumas manias, não é? E fixar-se em alguma coisa como a asa de um avião, por exemplo, não é? Tem muitas vezes o autista ela tem uma fixação por uma determinada coisa, um objeto. Não se consegue precisar, como dissemos, qual é o real motivo espiritual para o espírito sofrer esse espectro autista. Nós temos indícios de que em encarnações ou encarnação passada, um abalo psicológico na sede do espírito, na mente espiritual, possa ter causado esta situação. São espíritos presos ainda aos seus sentimentos, né, dessas vidas anteriores, e que estão com situações emocionais decorrentes muitas vezes do seu próprio comportamento nessas encarnações. Esta experiência do autismo, ela deve servir para o espírito desenvolver gradualmente, como dissemos, a comunicação e a compreensão da convivência em sociedade. Para isso, estar sempre cercada de carinho, de atenção, não obviamente exagerados, né? Mas de uma compreensão diferenciada, lembrando que todos os pais que tenham filhos em condições chamadas de especiais precisam entender a real significância da encarnação daquele espírito na família em que ele está. Existem pais comprometidos com essas crianças, também de encarnações anteriores, não é? No caso criança, mas podemos relacionar o espírito, comprometidos com o espírito, e sempre com o pensamento de que nada acontece por acaso e também nada é de uma obrigação espiritual que não seja a caridade, a compaixão e o amor. Lembrando que a concordância com a encarnação daquele dito especial é importante para os pais também redimirem os seus débitos, colocarem junto em família as suas dificuldades que deverão ultrapassar juntos. E a família que acolhe uma criança com autismo, ela deve oferecer, como dissemos, amor e paciência. Porque qual é a missão da família? De todos nós? Evoluirmos emocionalmente, espiritualmente, e é muito claro que quando nesta família existe uma condição especial, esse esforço então ele tem que ser redobrado. Divaldo Franco apresentou no seu programa de TV recentemente, Encontro com Divaldo, um médico equatoriano de nome Juan Danilo Rodrigues. Juan Danilo Rodrigues. Este médico dirige uma fundação espírita em Quito, capital do Equador, de nome Luz Fraterna, e é um médico que está se dedicando na ajuda
de pacientes com autismo infantil, juvenil e adulto, com grandes resultados, como foi descrito no programa do Divaldo, e ele se dedica integralmente a este trabalho. Ele esteve no Brasil e, com a ajuda do Divaldo, lançou um livro que se chama Aliana, que é o nome do tratamento também empregado por ele nesta sua fundação. Este é, na verdade, um método, não é? E esse método, ele privilegia terapias ocupacionais. E transformou-se nesse livro que tem o título de Terapia Holística Aliana. Nós vamos deixar no nosso vídeo o nome deste livro para quem se interessar. E existe a versão deste livro em português. Nós precisamos entender que, entendendo o autismo, nós também poderemos conviver com ele, porque nenhuma situação especial, como dissemos, que não tenha a aceitação, a aprovação integral da família, poderá ser bem sucedida. E somente através do amor, através da compreensão, através do carinho, de muita paciência, nós poderemos nos ajudar mutuamente. O autismo, como outras situações que existem com encarnados em dificuldades de resgates ou não resgates, que sofreram abalos psicológicos devido a situações encarnacionistas anteriores, precisam de pessoas com cuidados, de pessoas que se dediquem, que sejam especiais no entendimento do amor. Somente o amor constrói esta ponte, esta ligação entre aquele que está doando e aquele que está necessitando da doação. Era desta maneira que Jesus, ao falar com os seus irmãos com dificuldades várias, naquela época de mais de 2000 anos atrás, fazia-os entender que a sua ajuda, a ajuda que iria curar, não é? Seria uma ajuda que necessitava deles para serem curados. E é exatamente isto que nós devemos passar para aqueles que necessitam desta ajuda, que nós estamos ali para inserir neles também a fé, a ajuda, para que eles possam sentirem-se seguros e serem curados. E também, desta maneira, como dissemos, estaremos sempre unidos nas nossas dificuldades, elevando sempre o nosso padrão vibratório na nossa evolução, na evolução do planeta, na evolução de todos, que é o grande objetivo, o mais importante objetivo da nossa encarnação. Queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Muito obrigado.